Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Olá, é um prazer estar com vocês. Eu cumprimento a todos os internautas através dos companheiros da Associação Médico Espírita do Estado do Maranhão. Meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, eu sou médico, sou psiquiatra, exerço o meu trabalho em Belo Horizonte, eu sou médico assistente há 38 anos no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, médico e psicoterapeuta do Instituto de Assistência Psíquica Renascimento, também em Belo Horizonte, e sou vice-presidente da Associação Médico Espírita de Minas do Brasil, desculpem, no momento. Nós hoje vamos falar de um tema extremamente importante nesse instante, que é sobre o suicídio. Então, antes de nós falarmos sobre o nosso tema, que é suicídio, quando a alma pede ajuda, nós vamos fazer uma prece. Vamos elevar os nossos corações ao alto, rogando a Deus que nos abençoe, nos ilumine, que possa nos intuir com a palavra adequada, um tema tão delicado e tão importante como é este tema de hoje. Nós queremos, Senhor, te pedir em favor de todos aqueles que vivem as dores, as lutas, direto ou indiretamente, vinculadas à questão do suicídio. Daqueles que partiram para o outro lado da vida, nessa condição de tormenta, de dificuldade. Daqueles que buscaram essa situação e que permanecem entre nós, e de todos os familiares e amigos que convivem com esse desafio. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a cada lar daqueles que nos escutam, nos veem, e fica conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, nosso tema hoje, nesse Setembro Amarelo, né, é o mês onde a gente tenta trabalhar com a questão da prevenção do suicídio. Então, o nosso tema hoje, ele envolve inúmeras questões extremamente importantes de serem refletidas. Eu acho muito importante que a gente se utilize de uma maneira adequada dos conceitos, né? Como que a gente pode estar nessa conceitualização das coisas para um entendimento da situação. O termo suicídio, ele surgiu na Inglaterra no século XVII e foi apresentado pela primeira vez por um abade. E anteriormente, a expressão que era usada era autoassassinato ou auto-homicídio. E a palavra, ela define
né, define-se como dar a morte a si mesmo. O suicídio, né, é um ato em que leva o indivíduo à desencarnação. E nós não podemos nos esquecer que o primeiro e mais importante dos direitos da alma, do espírito, segundo nos ensina a codificação, é o direito da vida. Todas as pessoas têm o direito de viver. Então, por isso que qualquer forma ou ato que vá contra a vida, ele tem uma conotação de gravidade que precisa ser refletida e precisa ser entendida. A nossa proposta aqui, e nunca foi da nossa fala, é de buscar entender esse processo sem nenhum contexto de julgamento ou de condenação de quem quer que seja. Trabalhando esse tempo todo com psiquiatria, eu trabalho com saúde mental há mais de 40 anos, a gente sabe e entende profundamente essa dor. Nós vamos ver, né, que os dados gerais, eles são por si só alarmantes e eles mostram a importância da gente entender isso. Muitas pesquisas nos trazem, né, e as principais pesquisas estão nos Estados Unidos, que por ano, aproximadamente 30.000 pessoas morrem decorrentes do suicídio nos Estados Unidos. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, né? E nós vamos ver, né, que as estatísticas mais novas dizem que aproximadamente a cada 3 segundos alguém tenta autoextermínio. As pesquisas nos Estados Unidos levantam que essas tentativas que não chegam ao óbito, elas são aproximadamente de 8 a 10 vezes esse número de pessoas que morrem. Então, nós vamos ver aí que nós estamos diante de uma faixa, só nos Estados Unidos, de aproximadamente 300.000 pessoas que buscam essa atitude como uma forma de lidar com os seus desafios. Ela é a 8ª posição entre causas gerais de morte nos Estados Unidos. Mas o suicídio já é, no mundo, a 2ª principal causa de morte entre jovens com 15 a 29 anos de idade. Nós, né, os dados no Brasil vêm crescendo pouco a pouco e o suicídio tem crescido entre a população jovem no Brasil nos últimos anos numa média de 24%. Entre 2006 e 2015, no Brasil, só entre os jovens, nós tivemos 20.445 mortes. Então, a situação é muito complexa. E se você levantar todos os dados no mundo, esse número de pessoas
que morrem por causa do suicídio ultrapassa a casa dos 800 mil vidas. 70% dos autoextermínios, eles acontecem numa fase de depressão. Então, a depressão, que é hoje uma das mais graves doenças do mundo, a gente vê aí a questão da pandemia do Covid-19, a depressão é uma pandemia, é uma doença que está espalhada por toda a Terra. Ela é atualmente maior causa de ausência ao serviço, de faltas no serviço no mundo inteiro, que leva as pessoas ao afastamento do trabalho. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela vai ser, a partir de 2025, a terceira doença, né, de maior incidência no mundo e a terceira de maior causa de morte no mundo. E a causa de morte está diretamente envolvida com a questão do suicídio. Então, nós temos que entender isso. Embora o suicídio venha crescendo cada vez mais na população jovem, as estatísticas ainda mostram que as pessoas mais velhas se matam mais. As duas faixas etárias onde nós encontramos o maior índice de morte por suicídio é entre os jovens, entre 15 e 29 anos, e entre os adultos a partir da terceira idade. O que acontece é que muita gente pode parecer, para muita gente pode parecer estranho esse dado, né? Mas muitos casos de autoextermínio são interpretados como acidentes domésticos na vida dos idosos. Que esqueceu o gás ligado, ou que não viu e caiu uma fagulha e provocou queimadura, que ele teria errado e tomado algo que não poderia, mas a situação é muito real. Um outro dado muito importante, né, é que quanto mais planejado for o autoextermínio, mais perigoso ele é no sentido de haver novas tentativas. Então, se a gente vê que a pessoa deve ter tido tempo, ela pensou em como, ela procurou um recurso, ela tentou fazer isso num ambiente em que ela não pudesse ser salva e as coisas não aconteceram como ela esperava, quanto mais planejado, mais perigoso é esses fatores no sentido de haver novas tentativas. As tentativas em homens são geralmente mais graves, mais brutais e mais bem-sucedidas. Mas à frente nós vamos voltar a essas questões para a gente pensar um pouquinho mais. O risco de suicídio, ele aumenta com qualquer distúrbio neuropsiquiátrico, principalmente se associado com álcool, com isolamento social, com falta de amigos, não ser casado, não morar com uma outra pessoa, não ter filhos e não ser religioso. Aqui a gente precisa parar, porque nós estamos com esses fatores agravados
com a questão do isolamento social por causa da Covid-19. Muitas pessoas pensavam que por isolamento social o abuso de álcool e de drogas iria reduzir, o que não foi realidade, né? O consumo de álcool e de drogas durante a pandemia, o que a gente percebe foi um grande aumento disso. Nós vimos as pessoas, né, que já tinham dificuldades sendo obrigadas a viver um isolamento social. Muita gente com poucos amigos, muita gente que já morava sozinho, pessoas que às vezes não têm filhos. Esse é um fator extremamente protetivo. É muito comum ouvirmos de homens e mulheres que pensaram e até programaram o autoextermínio e não fizeram quando lembraram da imagem dos seus filhos, do que iriam provocar na vida dessas pessoas. E não ser religioso. Inúmeros trabalhos, e nós vamos voltar a esse assunto mais à frente, mostram o valor protetivo da religião. E muito mais do que da religião, da religiosidade. E muito mais do que da religiosidade, da espiritualidade. Lembrando que muita gente que nos escuta está acostumado a ver esse termo espiritualidade, está envolvido com a questão da vida espiritual, da vida dos espíritos. Espiritualidade, dentro do campo científico, é uma coisa mais ampla. Um indivíduo ateu pode ter um alto nível de espiritualidade e esse ser um fator protetivo para a vida dele. Tem a ver com a ética e com a busca que a pessoa tem de cuidado consigo mesmo, cuidado com o outro, cuidado com o meio ambiente, com a vida em geral, na busca da dignidade e do respeito com todo mundo. Um outro dado importante, que o provérbio cão que ladra não morde, não é verdade no campo do suicídio. Eu já ouvi inúmeras vezes as pessoas dizerem assim: quem fala que vai se matar, não mata. Está chamando a atenção. É claro que muitas tentativas são atos para chamar a atenção do mundo. Isso não tira a gravidade do ato. E isso nos traz uma responsabilidade diante das pessoas que tentam autoextermínio. As estatísticas mostram, ao contrário, que 90% das pessoas que tentam autoextermínio avisaram, de alguma forma, essa situação. O que acontece muitas vezes é que o aviso não é direto, que às vezes o aviso ele é muito discreto e a gente não está atento e não percebe essa situação. Mas a grande maioria deles falam, né, usam frases como a vida não tem mais sentido, para que viver, né? Ficar aqui não resolve nada, já não tenho mais nenhuma esperança com nada nesse contexto. Vamos ver as características que diferenciam as tentativas de autoextermínio daquelas questões de êxito letal que são verdadeiramente o suicídio. Então, os trabalhos científicos mostram que as tentativas
elas são mais comuns em mulheres do que em homens. E os suicídios são em maior número nos homens do que nas mulheres. Que as tentativas elas acontecem geralmente com pessoas com menos de 35 anos de idade. É a faixa etária onde mais se tenta suicídio e às vezes não ocorre. E as tentativas com êxito letal, elas são em número maiores com os maiores de 60 anos. Voltamos a lembrar que isso está caminhando para uma mudança. Cada vez mais nós vemos jovens suicidando. Para nossa tristeza, a gente tem escutado cada vez mais pessoas mais jovens dizendo do desejo de se matar. Eu, particularmente, já atendi crianças com 7, 8 anos de idade falando disso de uma maneira real, dizendo não vê sentido em estar vivo. E então a gente tem que pensar nisso. Geralmente as tentativas elas são de baixa letalidade. As pessoas se utilizam de recursos que causam menos dano, que a chance de levar à morte é menor, enquanto a instrumentação, o tipo de ato realizado no suicídio, geralmente eles são de um prognóstico de grande fatalidade. Como, por exemplo, uma pessoa que se joga de um edifício com muitos andares. A chance dela chegar ao chão e sobreviver, conforme a altura, é 0. Nós vamos ver que muitas pessoas que tentam suicídio, pelo menos a metade delas não tem uma doença psiquiátrica. Alguém pode me falar assim, mas você não falou que 70% delas têm um quadro de depressão? 70% delas estão numa fase depressiva. E, às vezes, essa fase depressiva ela não caracteriza um processo de doença, de patologia psiquiátrica. Muitas pessoas estão em depressão por luto e não dão conta de lidar com o luto. Muitas pessoas entram em depressão porque perderam o emprego, porque estão passando por situações vexatórias, complexas nesse momento. Esse tipo de situação, medicamento psiquiátrico não vai resolver. Você vai precisar trabalhar no contexto da psicoterapia, dos trabalhos de autoajuda, para ajudar verdadeiramente essas criaturas. As tentativas geralmente são frutos de planejamento impulsivo. De repente a pessoa fica brava, fica com raiva, está com uma dor muito intensa que não dá conta de lidar, e aí ela toma uma atitude querendo morrer sem nenhum planejamento. As pessoas que tentam e conseguem, geralmente fizeram um estudo na mente, planejaram, como eu já falei, cuidadosamente essas situações. A grande maioria das tentativas acontece num lugar onde as pessoas podem ver as pessoas tentando suicidar. Então é mais fácil elas serem abordadas e serem protegidas e assistidas.
muitas pessoas, a maioria das pessoas que se matam, escolheram lugares privados, isolados, onde elas não tivessem a chance de serem abordadas por terceiros na tentativa de salvá-las. Assim, a grande maioria das tentativas, elas têm uma alta condição de ajuda, enquanto a grande maioria dos suicídios, as famílias e as pessoas ao redor teriam muito pouca chance de fazer algo por essas pessoas. Na interpretação leiga, tentativa é julgo, suicídio é realmente o ato real. Não é a verdade. As pessoas que tentam suicídio, elas estão querendo dizer da dor que mora na vida delas. E nós temos que aprender a respeitar e a cuidar da dor das pessoas que nos chegam, que buscam ajuda, que têm necessidade de tratamento. Quais seriam os elementos que possibilitam, que facilitam o comportamento suicida? Para aqueles profissionais ou para aquelas pessoas que trabalham em instituições voltadas para isso, e nós temos no Brasil, eu faço sempre questão de citar pelo respeito, carinho que eu tenho, pelo CVV, que é essa instituição que faz um trabalho maravilhoso de escutar as pessoas e que atua no campo do suicídio, às vezes com muito maior propriedade que muitos profissionais. Então, é importante que a gente tenha ideia desses elementos para que nós possamos oferecer recursos mais adequados de assistência e de compreensão. Primeira das palavrinhas desses elementos é quando a incapacidade, quando a pessoa não se sente o forte o suficiente para lidar com a situação. Então, quanto maior for esse sentimento de incapacidade dentro da criatura, maior é o risco dela tentar suicídio. Então, nós vemos condições sociais aí extremamente agravantes. Pessoas com uma relação afetiva imensa e doentia, muitas vezes de dependência emocional, que saem de um relacionamento ou que alguém morre nesse processo de relação em que o nível de incapacidade é muito grande. Criaturas que faliram com dívidas enormes, que avaliam a sua situação e percebem essa incapacidade de sair desse lugar. Quanto maior for esse sentimento, maior é o risco para a criatura. Outro elemento que a gente precisa avaliar e entender é a questão da interminabilidade. Quando o indivíduo que está vivendo a situação, ele não vê expectativa de mudança do fato. Ele olha e diz, isso não vai mudar. Quando ele não olha e ainda diz, isso só vai se agravar na minha vida. Esse sentimento presente numa criatura
que, de alguma forma, fez alguma chamada, fez alguma colocação que possa nos induzir a entender o desejo e a busca do autoextermínio, eles precisam ser mais bem cuidados e mais bem acompanhados. O I, né, que são 3 Is, é da intolerabilidade. É quando o indivíduo não pode tolerar a sua dor emocional. Aqui eu gostaria de trazer para todos nós, quando a gente fala sobre essa dor emocional, né? Eu acho que é bastante importante a gente aprender a não julgar, a aprender a não querer definir a dor do outro como uma dor grande ou uma dor pequena. É muito comum as pessoas, né, e eu vejo isso, o meu aprendizado na vida, eu não estou falando das pessoas, o meu aprendizado profissional e enquanto espírita me ensinou isso. Eu não posso querer julgar a dor do outro. O Amir Klink, ele tem uma página que chama Paraty, entre dois polos, falando sobre viagem. No momento ele faz assim: qual é a maior dor? E ele escreve: a minha, a que eu sinto agora. A maior dor da vida é a minha. E é a minha que está aqui agora, porque daqui 15 minutos eu posso sair e aquilo que eu estava sentindo era fichinha diante da dor que eu estou vivendo agora. E quantas vezes a gente faz essa coisa? O indivíduo está lá falando em se matar porque o cachorro dele morreu, com tanta gente aí perdendo filho. Não faça esse tipo de julgamento. Não se coloque nesse lugar, porque você vai estar fazendo uma interpretação pessoal e não é possível a gente adentrar e conhecer todas as nuances das dores das pessoas. Então, quem tenta suicídio, ele está com a maior dor, que é a dele naquele momento. Um outro contexto extremamente importante, né, é a gente pensar nesse processo de prevenção de situações que levam ao suicídio para a gente poder estar atento. Então, nós temos situações externas, né? Perda do trabalho, bancarrota da empresa, morte de familiares, doenças crônicas ou dolorosas e a visão negativa dos problemas, né? E aqui nós temos inúmeras situações e precisamos entendê-las dentro do ponto de vista do que a pessoa nos fala e não da forma como a gente lê. A gente precisa ter mais respeito com a dor dos outros. No movimento espírita eu vejo muita gente com dificuldade de respeitar o luto das pessoas. Não é porque eu acredito na continuidade da vida que eu não vou sentir a dor da separação. Né? Nós esquecemos de pensar nisso, né?
A gente vê muita gente querendo barrar esse luto das pessoas, mas a gente não vai, por exemplo, para um aeroporto onde uma mãe está despedindo de um filho que vai para um outro lado do planeta que ela não sabe se nunca ela vai poder ir ali, e dizer para ela que ela não chore porque não tem problema a separação que ela está vivendo. A crença na continuidade da vida não nos tira a dor da separação das pessoas que nós amamos. Elas nos dão uma dimensão diferente. Elas nos oferecem recursos de esperança, mas elas não tiram a dor que a pessoa tem. E eu acho que isso aqui é muito importante, porque eu já vi muita gente entrar nesse lugar sem nenhum contexto de cuidado e de respeito. E as situações que levam internamente a pessoa é quando a pessoa necessita de habilidades específicas para endereçar a demanda da situação, que não é irresistível, né? Mas combinada com habilidades pessoais deficientes. Então, isso se torna um desafio imenso, ou seja, quando ela precisa ter condições dentro dela que ela não consegue buscar, e quando ela, enquanto pessoa, tem as suas deficiências emocionais, intelectuais, e muitas vezes, e isso torna-se um desafio imenso. Outro contexto importante, né, e aí a gente gostaria de caminhar para a importância da religião diante do comportamento suicida, entender isso, por que a religião é um dos maiores fatores de proteção às pessoas que estão com pensamento de autoextermínio. Então, nós vamos lá pensar. Primeiramente, porque todas as religiões condenam a interrupção voluntária da vida. As religiões, né, que têm uma interpretação da vida, né, é baseada, né, na realidade ou na essência espiritual, todas elas sabem que a vida, né, é um bem inalienável, desculpa, né? Então, a gente não tem direito a tirar a vida. Dentro do livro dos Espíritos, os Espíritos nos orientam que só há uma condição onde você pode interromper a vida, que é quando a mãe, a gestante, está correndo risco de vida por causa da gestação, e a retirada do feto vai conceder que ela continue a viver. Essa é a única forma em que o mundo espiritual compreende a interrupção voluntária da vida. Porque o direito da vida da gestante é pré-existente ao direito de vida da criança que está vindo nesse momento. Mas o restante, todas as formas de retirada de vida, elas são um desrespeito à lei natural. Então, esse sentimento que as religiões passam, eles fazem com que a pessoa conviva com esse conflito, e muitas vezes isso é que segura a situação. Não segura completamente essa coisa de achar assim, mas o espiritismo é capaz de evitar, por que uma pessoa suicida
conhecendo o Espiritismo, eu já vi muitas pessoas espíritas falarem do desejo de se matar e não fazerem pelo conhecimento que têm. Mas eu já vi pessoas que chegaram depois a se matar, que eram espíritas, e que me disseram, num determinado momento, que sabiam do sofrimento após a desencarnação, mas que elas preferiam sofrer no mundo espiritual do que manterem-se vivas nessa situação e no contexto que elas estavam abrigadas. Então, por isso, né, essa condenação é um fator protetor contra o suicídio, porque todas as pessoas religiosas, elas sabem que isso é um desrespeito à lei, né? Aí não é uma lei humana, é uma lei acima de todo o processo. E a maioria das tentativas graves são pessoas que não têm nenhum tipo de crença religiosa. Então, os ateus, né, eles se matam mais do que as pessoas religiosas. E isso, as pesquisas mostram, isso não é uma fala de um religioso. Isso é uma fala de um profissional que lida com esse tema e que acompanha as pesquisas, como nós vamos ver nesse sentido. Agora, o mais importante não é ter uma religião. Porque religião, para muita gente, é só rótulo. Eu tenho o hábito, eu pergunto a todos os meus pacientes, quando eu estou fazendo a anamnese, fazendo a identificação, qual é a sua religião? E muitas vezes a gente ouve as pessoas darem uma denominação religiosa e dizerem, mas eu não sou praticante. Então, a religião, para muita gente, é um rótulo, é uma identificação social sem nenhum maior sentido. A religiosidade é a vivência que essa pessoa que tem esse rótulo religioso faz da sua vida. Nesse campo, a religiosidade ela pode ser uma religiosidade externa, você ir à igreja, ao centro espírita, um templo, frequentar um culto, uma palestra e tomar um passe. E nós temos a religiosidade interna de cada criatura, que é a mais importante como um fator protetivo, que é o hábito da oração, da meditação, da reflexão. As pessoas que fazem do conceito da sua religião algo para a sua vida e para a vida dos outros, no sentido de melhoria, de transformação pessoal. Então, esse fator é muito mais forte. E as pessoas que têm um respeito pela vida, pessoas que buscam a dignidade, que têm todo o cuidado com a sua saúde, com a saúde do outro, com a saúde do planeta, mesmo que elas não tenham uma religião, mas elas tenham uma ação real disso, elas são portadoras de uma espiritualidade. Elas buscam em algo, né, que transcende a questão material, o objetivo da vida. E essas pessoas ainda têm uma proteção contra o suicídio muito maior ainda do que as pessoas que têm uma grande religiosidade. Um fator que as pesquisas mostram
é que quanto maior for a produção literária religiosa, né, de uma denominação religiosa, maior é a capacidade dessa religião promover a religiosidade do seu crente, né, daquele que a segue. Nesse contexto, nós não podemos deixar de frisar o quanto que a doutrina espírita pode ajudar e ajuda nesse fator de religiosidade, né? O quanto que o estudo, a leitura espírita faz com que as pessoas busquem algum tipo de prática dentro do movimento espírita, além da questão da frequência dessa vivência externa da religiosidade. E o quanto que a literatura espírita tenta promover esse nível de introspecção, de responsabilização interna nossa com a nossa vida e com tudo que está ao nosso redor, para que haja uma mudança, né? A reforma íntima tão necessária. Esses autores, Comstock e Partridge, em 1972, eles estudaram 50 mil adultos por 6 anos. E eles publicaram um trabalho, depois dessa observação, né, que esse grupo coordenado por eles fizeram, e eles viram que a frequência às atividades religiosas, né, é um grande fator de proteção para as pessoas. Que os que não frequentam nenhuma atividade religiosa, naquele trabalho, teriam 2 vezes maior chance de cometer suicídio. E pesquisas posteriores foram entender por que a frequência a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja, por si só já é um fator protetivo. E eles levantaram um aspecto muito importante, que é o aspecto social. Nós vimos lá que entre os fatores agravantes é viver sozinho, não ter amigos, não ter com quem contar. Então, as pessoas que têm frequências atividades religiosas, elas têm maior chance de sociabilidade. A estrutura das comunidades religiosas são acolhedoras, na grande maioria, são abertas, elas te fazem sentir importante, elas te colocam nesse espaço. Isso é muito importante. E aqui eu gostaria de frisar uma outra observação que a gente não pode deixar de fazer, né? Quando Kardec, falando sobre a estruturação das sociedades espíritas, ele convidava que os grupos fossem pequenos, a sua observação era extremamente sábia, porque a gente vê que quanto maior são as casas espíritas, quanto maiores são os templos religiosos, menor possibilidade tem de você conhecer o outro, de transformar essa comunidade numa família, de poder acolher essas pessoas, porque o número de trabalhadores passa a ser cada vez menor para o número de pessoas que precisam ser assistidas. Então, a gente vê, infelizmente, muita gente preocupada em ter casas espíritas cheias. Nós temos reuniões com 800, 1.000, 2.000 pessoas. Isto não ajuda. Isso não é uma coisa boa. Isso nem é o propósito do espiritismo e muito menos isso é a proposta do cristianismo para a humanidade. Quanto maior for o sentido de família e quanto maior for a possibilidade de acolhimento, menor a chance dessas pessoas cometerem suicídio, porque
porque elas vão se sentir protegidas, acolhidas, percebidas, terem importância nesse contexto. Esse outro pesquisador, Nisbet, e os seus colaboradores, eles fizeram um estudo com 584 pessoas que haviam suicidado e com 4.279 pessoas que tiveram mortes naturais. Então, eles fizeram um estudo, né, retrospectivo da vida, da história, e eles chegaram a essa conclusão de que havia 4,3 vezes mais chance de suicídio para as pessoas que nunca participavam de atividades religiosas. E aí nós vamos ver, com tudo aquilo que a gente falava da pandemia do Covid, essa impossibilidade de participar e muita gente não ter habilidade ou não querer viver essa situação do ponto de vista tecnológico, o quanto que isso agravou a situação. Dr. Harold Koenig, que é hoje o maior referencial de estudo de saúde e espiritualidade do mundo, ligado à Universidade de Duke, na Virgínia, ele coloca, né, que o envolvimento religioso está relacionado negativamente com suicídio, com comportamento suicida, com ideação suicida e com a atitude mais tolerante ao suicídio. Ou seja, quanto maior o envolvimento religioso, menos essa aceitação, a busca do suicídio, do comportamento suicídio, de sustentar essa ideação dentro, ou de tolerar que as pessoas suicidem, porque cada um tem o direito de fazer o que quer, de maneira que quer, né? E nós nos esquecemos que nós não temos direito a tudo. E que quem define os nossos direitos, os nossos deveres, é a lei divina, não é os nossos interesses e os nossos propósitos. As leis dos homens mudam, infelizmente muitas vezes mudam para pior, né? Tem muita coisa que muda para melhor, mas tem, infelizmente, muitas vezes muda, como a gente vê aí no Brasil, essa colocação cada vez mais da permissão dos abortos, que são situações extremamente complicadas espiritualmente para uma nação. Então, ainda nós vamos colocar, né, qual que é a influência da religião no comportamento suicida, que ainda é uma fala do King. Quanto mais crença e prática, menor é a chance de atos suicidas. Crenças na vida após morte e um Deus amoroso diminui a busca do suicídio. Então, essa questão também é importante, porque se a gente crê num Deus que castiga, num Deus que condena, num Deus rancoroso que vai te colocar o resto da vida no inferno, a chance dessas pessoas em relação às pessoas que conseguem fazer uma interpretação e uma vivência com um Deus amoroso, que é a realidade, que é aquilo que Jesus ensinou, né? Jesus não chamava Deus de Pai. A palavra Abba, em hebraico, ela tem um sentido meio baiano, né? Meio norte de Minas, do painho, do paizinho, aquela coisa que fala dessa afetividade com Deus. A religião, ela oferece para as pessoas objetivos. E os objetivos, eles sustentam a esperança, eles promovem a autoestima. Pessoas que socialmente, às vezes, não conseguem um lugar dentro da vida religiosa, eles conseguem perceber que eles são gente, que eles têm espaço, que eles são cuidados, que eles são respeitados. E isso afasta esse comportamento suicida. A religião oferece para a gente modelos de enfrentamento de crise, a oração,
a meditação, as reflexões, a ajuda através do passe, da leitura positiva, né, da busca da ajuda através de uma palestra, de um curso. Isso é importante. A religião oferece uma hierarquia social. E olha, isso é muito mais importante do que imagina. Porque eu ter certeza que o comando da Terra está na mão de Deus me dá muito maior segurança do que se eu achar que o comando da Terra está na mão de quem está na Casa Branca, na Casa Rosada, no Palácio da Alvorada, que são criaturas que geralmente têm interesses escusos, interesses pessoais, interesses de grupos que querem só ganhar e abusar do poder. E se eu tenho certeza que acima disso tudo tem um Pai e Ele é que dirige tudo isso me dá mais conforto e me dá maior possibilidade de ter esperança e buscar esperança. E uma outra coisa importante, que a grande maioria das religiões, ou quase a totalidade delas, tem uma desaprovação enfática do suicídio. E isso faz com que as pessoas se afastem disso. Algumas pessoas, quando a gente fala disso, falam assim, mas então o islamismo ele promove suicídio. Aquilo que a gente interpreta que eles fazem de suicídio, para eles aquilo é uma leitura de um sacrifício pessoal em favor de Alá, né? Mesmo que a gente não concorde, muita gente condena, né? Quem somos nós ficar condenando a vida das pessoas, mas a gente faz isso. Eles não aceitam suicídio. O fato de você morrer porque não dá conta de lidar com a vida simplesmente. Então, nós vamos ver, né, que os aspectos públicos da religiosidade são importantes, né, porque eles reduzem o sofrimento emocional, e os aspectos privados da religião são fundamentais para evitar os comportamentos e as tentativas de suicídio. Então, a religião é um grande fator nesse processo. E a gente precisa estar cada vez mais atento a nos utilizar dos recursos que as doutrinas têm, em especial a doutrina espírita, que nos mostra tão claramente as questões sobre o suicídio, para trabalhar e ajudar as pessoas. O que a gente pode fazer para evitar o autoextermínio? Por parte do doente, a identificação precoce dessas ideias, quanto mais cedo buscar ajuda, melhor. Buscar ajuda em pessoas confiáveis ou em profissionais especializados, ter cuidado com a quem buscar. Assumir um tratamento clínico e psicológico, há quadros de depressão, que o tratamento clínico afasta esses sintomas, afasta essas ideias, e isso precisa ser assumido e entendido. Buscar assistência espiritual diante de tudo isso que a gente falou, e buscar uma terapia ocupacional ou uma atividade útil. E por parte das outras pessoas, primeiro, ouvir com respeito o desejo do outro em se matar. Se você perguntou a uma pessoa se ela está querendo se matar, você está se responsabilizando a partir daquilo em ter que fazer algo, porque a partir daí, sua responsabilidade. Então, eu tenho que ter uma predisposição íntima de auxílio, porque talvez eu tenha que cuidar rigorosamente dessa pessoa 24 horas por dia até ela ter uma ajuda e uma melhora. Se eu não acho que eu tenho condição de ajudar sozinho, ajudar essa pessoa a buscar profissionais especializados. Ajudar
a buscar essa assistência espiritual e participar dessa assistência espiritual para a gente fazer todo esse cuidado. Isso são recursos extremamente importantes. E nós gostaríamos de terminar trazendo um texto de Joana de Ângeles para a nossa reflexão nesse sentido. O texto chama Diante do Desejo de Morrer. A vida é um poema de amor e beleza, esperando por nós. E mais à frente, porque o texto é muito grande, né? A gente não teria jeito de ler todo, porque seria só cansativo. Todavia, seja qual for o motivo, a circunstância para o crime de retirada da vida, tal não consegue outro resultado senão o de atirar o delituoso ao encontro da vida estuante, em circunstância análoga àquela da qual pensou evadir-se com os agravantes que não esperava defrontar. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor. Embora constrangido muitas vezes em incompreensão, sob um clima de martírio e sobre um solo de carnos. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pesares, jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Se te parece insuportável as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima de toda a humanidade, e se tornando a cuidadora de todos aqueles que chegam do outro lado da vida por esse caminho de tanta dor e de tanto sofrimento. Por isso, nesse momento, a gente pensa que antes que a única coisa que você possa ofertar ao seu irmão seja uma prece, uma flor em sua lápide, ouça e atente-se pelo que clama por socorro. Quem busca suicídio é uma alma que pede ajuda. Nesse instante, Senhor, nós queremos agradecer por tudo o que nós recebemos. Que a gente entenda que a gente precisa ouvir o outro em seu nome, sendo e se construindo como aquele trabalhador que cuida da seara do seu Senhor e vê em cada irmão de caminhada um companheiro de aprendizado. Que a nossa prece seja muito obrigado, Senhor, a Ti, muito obrigado aos amigos espirituais, muito obrigado a Maria Santíssima, que cuida no mundo espiritual de todos nós
e que cuida daqueles que passam para o mundo espiritual nessa situação de tanto desconforto. Muito obrigado aos irmãos que me escutaram, muito obrigado ao convite da Associação Médica Espírita do Maranhão, na pessoa do nosso querido Amaral. Que Deus os ampare, que cada um possa receber o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho por tudo, e que fiquem em paz.